esse tema, certo, é para ajudar você a identificar exatamente qual o maior problema, tá? E assim, é algo que é muito comum, tá? Ou seja, não é uma construtora, duas ou três que tem esse problema, certo? A maioria das construtoras tem esse problema, certo? E não sabe exatamente o que é que faz com que ela não tenha resultado, ela não tenha lucro, né? E esse tema, ele é muito comum. Essa semana mesmo, eu tive, não digo o prazer, né, porque não é o prazer, é o desprazer de identificar em mais de uma empresa esse problema ocorrendo, tá entendendo? Então, assim, isso é triste, mas é importante a gente tocar nesse assunto, porque é um tema que é muito relevante, tá? Porque você sabendo do que se trata, você vai começar a evitar, tá? Esse tema não é teoria, isso não é um atalho, isso não é uma autoajuda empresarial, nada disso, certo? Vocês vão conseguir identificar exatamente o que é, né? Quer dar uma dica, Tatiana, do que é o tema de hoje? O que é que causa tanto problema? Às vezes a gente detecta muito, né, que o construtor ele coloca a culpa em tudo ao redor dele. O cliente, o contrato, os colaboradores, né, o tipo de obra que ele está fazendo, o mercado, a cidade, a região, e ele não enxerga aonde está a maior ameaça ao lucro, né? Exatamente. Então, muitas vezes nós não enxergamos que, na verdade, nós mesmos, como proprietários da empresa, diretores da empresa, gestores da empresa, somos a maior ameaça para a construtora, para garantir o lucro, né? Por vários Diferente. motivos. O construtor é a maior ameaça ao lucro da obra. Isso, Você é a maior ameaça à sua obra, ao lucro e ao bom desempenho da sua obra. O construtor é a maior ameaça à obra, isso. né? Devido à E aí, procrastinação. a gente vai comentar aqui os principais pontos que fazem com que sejamos a maior ameaça ao nosso lucro. Nós somos o mais interessado, né? Nós somos o maior interessado no lucro da obra, no lucro do empreendimento, no lucro do contrato, e ao mesmo tempo somos o nosso maior inimigo, né? Nós somos a nossa maior ameaça. Exatamente. Então, é o seguinte, construtor, o que é que acontece? Muitas vezes a gente procrastina, tá, as melhorias, muitas vezes a gente evita soluções, tá? Os construtores, o que é que acontece? Eles acham muitas vezes que eles não têm processo definido, começa por aí. As empresas não têm processo definido e essa falta de processo definido é porque ele também acredita que é perder tempo. Tá? Ele acredita que é mais rápido resolver uma coisa pelo telefone ou pelo WhatsApp. Tá? Os consultores acham muitas vezes que eles eh, não tendo, não planejar e orçar a obra é perder tempo. Tá? Assim, eu vi essa semana um exemplo de um construtor, uma obra com 10 milhões de reais, a edificação dele, tá? 10 milhões de reais, e ele dizendo, não, se eu for fazer o orçamento dessas obras, é um tempo que eu vou perder. Não, isso não, como assim? Eu vou Como perder assim dois você... meses, né? Geralmente as pessoas falam, eu vou perder 2, 3 meses fazendo o orçamento dessa obra. Pois é, 2, 3 meses. Aí eu perguntei a ele, tá, quanto é que essa tua obra já evoluiu? Ele é uns 40%. E quanto foi que já gastou? Ah, uns 3, 4 milhões. Assim, ou seja, o cara não tem noção do que é, não tem que ver lá para o pessoal. Então, o que, que acontece? Durante o decorrer da obra, essa falta dele saber, da exatidão dele saber o que é que está ocorrendo na empresa dele, ele não tem como tomar nenhuma decisão, certo? Ele não tem como tomar nenhuma decisão assertiva, porque ele não sabe onde é que ele tem que apertar, ele não sabe onde é que tem que enxugar, sabe? Às vezes eu acho que há uma sensação assim, estamos muito bem no início, porque a obra começou e temos dinheiro, e vamos tocando. E é um mundo que vai andando para frente e está tudo indo muito bem, certo? Está tudo indo muito tranquilo. E na verdade não é assim. A todo momento é um momento de checagem, certo? A todo momento é um momento onde você tem que estar verificando como é que está a tua obra. E não apenas no início, né? Essa é a sensação, né? Ou seja, os custores às vezes não permitem a equipe evoluir. A gente às vezes vê a equipe empolgada, motivada com as mudanças, tá? Não só o pessoal da obra em si, mas até o pessoal da equipe administrativa. Às vezes você percebe as pessoas querendo evoluir, querendo abraçar uma causa nova, e eles
estão ali fechados no mundo dele, achando que toda a gestão é perder tempo. Toda a gestão é perder tempo, fazer orçamento, fazer planejamento, controlar, isso é perder tempo, né? E assim, as principais objeções que eles fazem quando a gente conversa com eles sobre gestão é, primeiro, não tenho tempo. Né? E a gente sabe, né, que ter tempo nunca é falta de tempo. O tempo de todo mundo é igual. Né? O tempo de todo mundo é igual. Outra coisa que eles falam é o seguinte: não, eu não tenho ninguém para me ajudar, tá? Eu não sei, é caro fazer isso tudo. Então, assim, é tudo crença limitante, sabe? São crenças que elas não existem, são problemas que, na verdade, são eles que colocam para eles mesmos. Quando você vai à borda e começa a mostrar, olha, como assim você não tem tempo? Uma obra vai durar 24 meses, como eu vi, o cara não tinha 15 dias para fazer o orçamento, com a equipe dele, 15, 20 dias para fazer o orçamento. Planejar, colocar isso tudo dentro de um sistema, ter exatidão nas respostas. Tá? Então, não é falta de tempo. Certo? Isso não é falta de tempo. Isso é falta de prioridade. Tá certo? É uma prioridade errada. É achar que tocar no peito, que infelizmente é aquela antiga teoria do tocador de obra, de achar que tocar a obra no peito, né, de achar que levar a obra para frente de qualquer jeito vai dar resultado. E não é bem assim. Sabe, Neto, é pior do que o construtor não se enxergar como maior responsável pelo desastre no final do resultado, do custo do prazo da obra, é ele achar que ele está correto, que é o que geralmente acontece. Tanto o construtor como os líderes da obra, geralmente eles se sentem muito autossuficientes. Eles acham que dominam o processo, eles acham que estão sabendo de tudo e que tudo que eles fazem é assim mesmo e é assim mesmo que tem que acontecer e vamos que vamos. Então, o que acontece? Pior do que, né, como se fala assim, pior do que você saber que está fazendo errado, é você estar fazendo errado achando que está fazendo certo. Então, fica todo mundo com a mesma cultura de mercado, Verdade. fazendo da mesma forma, todo mundo na mesma manada, todo mundo no mesmo fluxo, e acha que ali está ok, está tudo certo. E é por isso que 90% dos construtores do nosso país estão com problemas de atraso, estão com problemas no custo. Né? Então, é por isso que a maioria dos construtores, por quê? Porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Está todo mundo fazendo mais do mesmo. Né? E aí, o nosso convite hoje é para que você se autorresponsabilize, né? O primeiro item da nossa live aqui de hoje é a autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade, você se autorresponsabilize pelos resultados. Tudo que você vai ter de resultado, bom ou ruim, é por alguma falta de alguma atitude, algum não que você disse em algum momento a sua gestão de obras, né? Alguma falta de posicionamento, alguma falta de método, de processo, então alguma falha sua. Por quê? Estão todos embaixo do seu poder, da sua liderança. Seja você construtor, executor da obra, à medida que você é responsável pelo contrato, que a obra é sua, você é responsável por todo o resultado de toda a sua equipe, desde como o cliente se portou durante o contrato, tipo de contratos com colaboradores, como que os fornecedores te entregaram. Ah, mas o meu fornecedor faz o que quer. Faz o que quer porque você deixa, né? Faz o que quer porque você deixa. Ah, mas o meu cliente vai todos os dias na obra e ele mexe muito no projeto. Faz porque você deixa. É Porque você não exatamente. É se impõe, interessante, sabe? Assim, é porque, interessante o seguinte, a porque você... gente Deixa eu só concluir, né? Porque você não se impõe e você não se impõe também na hora do contrato. Se você coloca isso no contrato, o seu cliente ele vai ter o dia da visita, ele vai ter o momento dele entrar na obra, dele olhar a obra. Pode falar, né? Não, eu estava falando, lembrando o seguinte, que uma empresa é uma organização, né? Então, empresas são pessoas que se organizam para, ao mesmo tempo, elas começarem a ter um trabalho ali e produzir um produto. E aí, tudo é fruto do início, tá certo? Então, o que acontece? Às vezes o gestor, ele se apoia em soluções amadoras, né? Ele se apoia em soluções que não são profissionais. E isso aí vai frutificando em tudo. Então, ele não tem como exigir profissionalismo no restante da equipe, porque o primeiro apoio dele é amador, né? Você chega e pergunta ao construtor, por exemplo, como é que está o teu orçamento? Ele não sabe, ele chuta, faz uma estimativa. Como é que está o teu planejamento? Quanto é que tua obra já gastou? Como é que está o teu estoque?
Tá? Então, assim, todas essas informações que influenciam diretamente o financeiro, as respostas deles sempre são amadoras, muitas vezes. Ah, eu tenho que ver, fulano tem que saber, ou seja, nada está na cabeça dele. E a gente hoje está com o mundo real, tá entendendo assim? Você precisa ter essa informação no instalar de dedos. E quando você trata isso com esse nível de amadorismo, você começa a ter todo o restante da tua equipe fazendo do mesmo jeito. Então, a pessoa que te apoia na gestão da obra, lá, seja um engenheiro, um estagiário, um técnico, ele também vai estar delegando informações importantes a outros, tá certo? Tanto o financeiro também vai estar delegando, ou seja, tudo precisa ser visto ainda para se tomar uma decisão. E quando você precisa de uma decisão rápida, que uma decisão que vai resolver a tua obra, vai decidir, em vários momentos durante a obra, as decisões que você toma, ela resolve se você tem resultado ou não, se você tem lucro ou não, você não tem aquilo pronto. Por quê? Porque está tudo delegado aos outros. Aí eu tenho que ver com o financeiro, o meu orçamento é uma estimativa, eu tenho que ver com o almoxarife, ou seja, você não tem uma resposta em tempo real. Então, é muita falta de autorresponsabilidade. A palavra é essa. Porque você está tirando de você naquele momento e dizer, meu amigo, quanto é que a sua obra precisa para terminar? E quando é que ela vai terminar? Aí você não sabe, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Então é como se fosse um momento de você entregar para outros ainda e você não resolve nada disso, certo? Isso. Pois é. Então, nesse nosso primeiro tópico, né, de autorresponsabilidade, você tem que ter o seu posicionamento, posicionamento com o contrato, posicionamento com o colaborador, escolher qual é o melhor contrato de colaborador para você, para o seu tipo de obra, para o seu fluxo de contratos, né? Se você não tem um fluxo de contrato, você não faz CLT, porque aí você vai ter CLT o tempo inteiro, contratações e demissões. Então, você contrata, né, você terceiriza os seus serviços, então, desde o contrato até todo o seu posicionamento com colaborador, com fornecedor, então você vai tomando corpo, você vai tomando as rédeas do negócio. A partir do momento que a obra vai acontecendo, você sempre tem que estar tomando as rédeas, né? Então, nesse primeiro item é autorresponsabilidade. Eu sou o responsável por todo o resultado desse empreendimento. Então, Exatamente. eu preciso estar me posicionando e à frente, tomando todas as atitudes que vão garantir o meu lucro. Qualquer atitude que vá colocar em risco o meu lucro, eu não vou admitir durante todo o processo de obra. O segundo tópico, né, voltando aqui para o nosso roteiro, né, o segundo tópico é se autoanalise, calce a chinelinha da humildade, né? Se Perfeito. autoanalise. O que eu faço até hoje me trouxe até aqui. Eu estou tendo lucro? Eu não estou tendo? Como é que eu estou fazendo o meu empreendimento? Né? Primeiramente, quem sou eu? Quem é a minha empresa? Né? Quem sou eu como pessoa e quem sou eu como CNPJ? Qual é o meu propósito? Qual é o meu porquê? Né? Eu já estou lá com o sentido da autorresponsabilidade. Eu já sei que eu sou responsável pelo projeto, pelo desempenho, pelo lucro, pelo resultado do empreendimento. Agora eu vou me autoavaliar. Quem sou eu? Quem é a minha empresa? Quem é o meu CNPJ? Por que eu faço o que eu faço? Com isso, você tem uma consciência de onde é que você está nesse momento. Se você Concordo. ainda não empreende, se você ainda não está fazendo obra, se você é engenheiro, se você é arquiteto, tem um mercado aí milionário, bilionário à sua disposição, por que você não está pegando a sua fatia? Está faltando posicionamento? Está faltando uma parceria? Está faltando um portfólio? O que está faltando para você? Se você está construindo e a sua vida está um inferno, se você está tendo um problema com prazo e com custo nas suas obras, se você não aguenta mais clientes, se você reza para terminar as suas obras, o que é que você está fazendo? O que você fez até hoje que está te trazendo até aqui? Esses péssimos resultados. Ou resultado porque você ainda não está empreendendo com lucro, ou resultado porque o mau resultado porque você está no mercado, mas está fazendo da forma errada. Né? Então, assim, primeiro você se autorresponsabiliza pela situação que você está. Se você ainda não começou, você precisa começar, porque tem gente que não tem nada a ver com o mercado e está entrando e aproveitando a fatia dele no mercado, né, de obras. E se você está no mercado de obras e mesmo assim você não tem tempo, tranquilidade, não tem lucro no mercado, no produto mais caro que o brasileiro paga, alguma coisa tem de errado. Então você precisa analisar o que você fez até aqui que não te trouxe a bons resultados.
né? Então, você vai se autorresponsabilizar e depois você vai se autoanalisar. O que a gente vê hoje, quando a gente entra nas construtoras, são construtores com prepotentes, achando que sabem fazer tudo, achando que fazem da forma correta, a vida deles é uma bagunça, eles não sabem quanto gastaram, eles não sabem o quanto eles têm ainda para gastar, eles dão chutes, né? Eles não têm ferramenta, não têm a obra na palma da mão. O que E outro, acontece aí? Todo mundo finge que está fazendo empreendimento de sucesso. Quando pois você começa a é, fazer pergunta, é quando você muito. começa a perguntar, você vê que o cara não tem segurança em nenhum dado. Nada, nada. Outro detalhe importante, assim, a única comemoração que você percebe muito no mercado é o valor do contrato. Ah, eu fechei contrato de tantos milhões, tantos milhões, tantos milhões, como se isso fosse o suficiente para ter resultado. O que dá lucro para você é gestão, tá? Não é vender. Vender é importante, vender é o coração da tua empresa, claro, mas o organismo não vive só com o coração. Um organismo precisa de cérebro, precisa de braço, precisa de perna, precisa de todo um conjunto para viver. A sua empresa é do mesmo jeito. Aí o que é que acontece? O pessoal se preocupa em vender, né? Divulga aos quatro cantos os contratos que fecharam e o resultado, cara. Como é que está o teu lucro? Porque construtora só quebra trabalhando, dando prejuízo, né? Ou seja, quando não consegue entregar a obra. E aí você vê a falta, como você falou, da falta de calçar a sandalinha da humildade e reconhecer que não está sabendo entregar direito, sabe? Não sabe entregar. Por que é que tua empresa hoje ela não consegue dar um resultado 5% a mais do que da obra anterior, por exemplo? Por que é que tu não está conseguindo melhorar 10% a mais? Quanto é que foi a tua margem de erro? Quanto é que foi o teu prejuízo? O teu orçamento bateu com o executado? Tá entendendo? Não tem. É um faz de conta, é um grande teatro que muitos deles estão vivendo, sabe? De apenas assim, fecha o contrato, toca a obra e vamos correr para fechar mais e mais contratos e vai E criando vamos uma grande rezar para dar certo, ciranda. né? Vai criando uma ciranda, tá entendendo? E essa ciranda vai acontecendo e todo mundo achando que está bem. E sabe o que é o pior, Neto? O pior é que, assim, o ambiente é tão lucrativo, a remuneração ela é tão forte, ela é tão maior do que outras áreas, né, do mercado, que quando ele não lucra os 30% que ele estava pensando, mas ele lucra 5, lucra 8, lucra 7, lucra 10, ele acha que fez tudo certo. O pior do que o construtor, na minha visão, hoje eu defendo muito isso. Pior para mim, pior do que o construtor que teve prejuízo, mas ele sabe o que ele percorreu e onde ele errou, é aquele que fez tudo errado, mas porque no final sobrou um lucrozinho, ele acha que deu tudo certo. Pois é. E ele não. Agora, veja o problema. É, quando ele, para ele conseguir ter obras, para ele conseguir, ele precisa de equipe. Então ele começa com a primeira obra dele, ele vai começando a estruturar a equipe. E aí começa a inchar o escritório, inchar a empresa de pessoas para dar apoio, porque ele está fechando o contrato, né? E vai fechando. Só que, como você disse, tudo isso aí vai tendo uma margem, ele não está tendo uma gestão correta e vai tendo uma margem de lucro apertada. Mas nem ele sabe se ele tiver essa margem de lucro. E aí ele vai para uma segunda obra e começa a somatizar. E isso vai se acumulando. Vai chegar um problema que ele vai, certo? Vai chegar uma hora que ele vai ter problema. Vai chegar uma hora onde esse acúmulo de pequenos resultados vai começar a diminuir. Porque ele vai precisando de volume de obra, ele não sabe se ele está tendo resultado ou não. Tá certo? Porque ele começa a tirar jeito de uma obra para outra, e quando ele olha lá para a terceira, quarta obra, ele está com um rombo de 2 milhões de reais, está com um rombo de 5 milhões, de 10, de 20 milhões de reais. Você está devendo a Deus e o mundo e não tem caixa para pagar, certo? Porque ele não sabe o que é um fluxo de caixa, certo? Ele não sabe o que é, quanto ele tem dinheiro preso no estoque dele, tá certo? Porque não é futuro você ter um estoque grande. Estoque ele tem que ser grande o suficiente para o pessoal não parar de trabalhar. Apenas isso, certo? Não é para você pegar o dinheiro todo que você tem disponível na obra e comprar todo de estoque. Você está perdendo dinheiro se você está fazendo isso, certo? Perdendo dinheiro porque isso poderia estar rendendo em algum lugar e perdendo dinheiro porque um acúmulo de material dentro de um canteiro vai aumentar o desperdício, certo? A equipe vai ficar mais relaxada porque vai dar uma sensação de que tem sobrando, tá entendendo? Então, isso aí eles vão gastar mais,
Tá certo? Então, assim, há uma verdade que eu acredito e defendo muito isso, que é um jogo de responsabilidade para quem vai gerenciar, certo? Não se metrifica nada, se joga de um para outro e quando você olha, tá aquele furdunço. Ninguém sabe. E como você disse, você faz duas, três perguntas e começa a gaguejar. Não tem a menor noção, tá certo? Então, a grande ameaça ao lucro das empresas, ao lucro da obra, é o construtor que acha que sabe, certo? Então, Esse cara que acredita que está sabendo. Pode falar. e aí, hoje nós estamos comentando aqui como você não ser a sua maior ameaça, né? Agora nós vamos só voltando aqui para o nosso roteiro aqui. Você primeiro tem autorresponsabilidade, depois você se analisa quem é você como pessoa, quem são seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que que você tem tempo, o que é a sua prioridade para você fazer ou não dentro do seu CNPJ, né? Depois você analisa por que que você faz o que você faz. E aí você vai analisar, cara, eu sou muito bom de fechar negócio, mas eu sou ruim de fazer gestão de obra. Eu preciso de um parceiro ou de um colaborador que seja bom em fazer gestão. Não, eu sou muito bom em fazer gestão, mas a minha parte de vendas é ruim. Então, na hora que você se autoanalisa como pessoa e como empresa, você tem o estado real de onde você está. E aí você começa a perceber que os resultados que você tem até hoje é pelo que você faz e como você faz. Então, você começa a pensar: eu não quero mais isso para mim. Eu quero começar a empreender em obras. Eu quero começar a pegar esse mercado. Eu não quero mais trabalhar em CLT. Eu não quero mais estar fora da minha área. Minha área é obra. Eu quero obra. Eu preciso me posicionar. Eu preciso abrir a minha empresa. Eu preciso ter um nome como profissional. Ou eu preciso sair dessa correria, desse apaga-fogo, dessa vida de bombeiro, de tocador de obra, né? E eu preciso virar um empresário da construção civil. Ou, cara, eu tô super me achando empresário da construção civil, mas eu tô começando agora, eu não tenho experiência e eu já ouvi muita coisa. Eu não acho que isso vai acontecer comigo. Se você fizer do mesmo, você vai acabar no percentual nacional, que é mais de 90% com problema no prazo e no custo. Então, você precisa fazer diferente, você precisa ser um construtor, uma alta performance, né? Como pessoa, como empresário, como gestor, né? E para isso, você precisa ter autorresponsabilidade, você precisa fazer uma autoanálise, quem é você, quem é a sua empresa, ter um propósito forte, né? Ter um propósito firme, porque na hora que você tem um propósito bem consolidado, toda a sua equipe vai ser treinada em volta disso, né? Todo mundo vai trabalhar em prol daquele propósito, do seu CNPJ, do seu nome no mercado, da sua marca. Então, depois que você tem autorresponsabilidade, se autoanalisa, qual é o próximo passo? Né? O próximo passo é você traçar a sua meta. E traçar meta não é dizer assim, ah, eu quero sair deste ponto aqui e ir para este ponto aqui. Não é só isso, que é o que acontece com a maioria de nós quando chega o final do ano, né? Todo mundo compra um novo planner, uma nova agenda e começa a escrever na primeira página as nossas metas. Mas a gente esquece de que, para a gente atingir essas metas, a gente precisa de um caminho, a gente precisa de um método, a gente precisa de um passo a passo. Como que eu vou alcançar esses meus novos objetivos, né? Esses meus resultados? Tati, eu não quero mais ameaçar o lucro da minha obra. Eu não quero mais ameaçar o prazo e o custo da minha obra. Eu quero, de fato, ser um empresário da construção civil. O que é que eu faço para ter essa alta performance, né? Primeiro, saber quem você é. E depois, além das metas, que todo mundo sabe fazer meta, todo mundo sabe traçar meta, né? Ah, esse ano eu quero fechar 6 contratos, no valor total de tantos milhões, e eu quero ter um lucro de X%. Todo mundo sabe fazer isso. O problema é que ninguém sabe traçar esse caminho. Qual é a rota que eu vou fazer? E O que é que eu vou principalmente mudar no meu saber dia o a que está dia? faltando para traçar esse caminho. O que é que eu vou mudar na minha vida como pessoa física, como pessoa jurídica, como equipe, como empresa, para que eu mude a minha realidade ou para que eu não caia na estatística nacional, né, que é dos 90%, com problema no prazo e no custo. O que é que eu vou fazer, cara? Eu vou procurar estar inserido no ambiente que todo mundo está com o mesmo objetivo. Eu vou procurar fazer network. Eu vou procurar olhar para o meu concorrente e, de repente, enxergar uma parceria, né? Eu vou treinar a minha equipe, eu vou ter processos bem definidos, eu vou colocar ferramentas tecnológicas dentro da minha construtora para que me ajude
É muito impressionante quando a gente entra dentro das construtoras, que a gente mostra a eficiência de um software de gestão e todo mundo fica pasmo, né? Quando a gente fala, olha, todas essas perguntas que eu te fiz aqui, que você não soube me responder, ou que você respondeu, que você, no fundo, sabe que com certeza essas informações estão desatualizadas, né? Você nem sabe quanto gastou no dia de hoje. Você sabe quanto que você gastou há 15 dias atrás, né? Verdade. Mas hoje você não sabe. Quando a gente mostra que, com uma ferramenta tecnológica, seja obra na mão, seja qualquer software, né, no mercado, quando você consegue informações do seu desempenho físico-financeiro com 3 cliques, não tem esse construtor com 20, 30 anos de mercado que não caia o queixo. E aí ele Exatamente. percebe, cara, como eu sofri esse tempo inteiro. Como que eu poderia ter evoluído mais? Como que eu poderia ter lucrado mais? Né? Então, coloca ferramentas dentro, coloca um método, um processo de gestão. Sem gestão não há lucro, né? Um mantra aqui dentro do Obra na Mão. Sem gestão não há lucro. Então, coloca esse mantra dentro da tua empresa, tá? Coloca um método, um processo eficaz dentro da tua empresa. Treina teus colaboradores, treina tua equipe, define teus processos, se autoanalisa. Agora voltando, né? É. Retrocedendo aqui o nosso raciocínio. Se autoanalisa e se autorresponsabiliza. E Pois é. aí sim, da autorresponsabilidade, da sua análise como você está hoje, de onde você quer chegar, das suas metas e com o que você vai percorrer para chegar lá, aí sim, você tem um caminho traçado, seguro, com os pés no chão, sabendo o que está fazendo, e aí você vai atrás dos seus resultados, dos seus bons resultados. Pois é, nada vai funcionar, certo, na tua empresa se você não tiver bem, se você não tiver bem orientado, tá certo? Uma equipe precisa ser bem treinada, uma equipe precisa ser bem liderada, tá certo? Então você como gestor, você como construtor, é o pontapé inicial, certo? Para que você possa começar a obedecer, traçar, obedecer esse traçado desse caminho para que você possa sair do ponto A para o ponto B. A gente está agora aqui em final de setembro, né? Não, aliás, início aí de outubro. Estamos agora faltando poucos meses para começar o ano. Como é que vai ser o ano que vem, né? Para começar 23. Como é que estão as metas para 23? Aonde é que você quer chegar? O que foi que você prometeu para você e para a sua equipe esse ano que você ainda não conseguiu fazer? E você vai deixar repetir essa história? Você não pode deixar essa história repetir. Você tem que realmente mudar a tua história. Você tem que mudar a história da tua empresa. E começa, o primeiro ponto é isso, é se autorresponsabilizando.